40 dias. Eu quero trazer para você uma mensagem poderosa sobre, mais uma vez, o número 40. 40 dias. Diga para o teu irmão, 40 dias. 40 dias. No primeiro domingo foi falado sobre Elias, não é? Depois de ter corrido segundo a sua própria força e entendimento, ficou cansado, frustrado, pediu a morte debaixo da árvore, comeu a comida, né, espiritual, e aquela comida fez com que ele tivesse força para poder caminhar mais 40 dias e 40 noites. Depois do segundo domingo falamos sobre Noé, as águas do Espírito e da Palavra, que é o próprio Cristo, que excederam excessivamente, né, sobre a terra. Ou seja, pecado, mundanismo, carnalidade, extirpando todas as coisas, não é? Depois, terceiro domingo, Davi versus Golias. Ou seja, depois das afrontas do inimigo que duraram 40 dias, levantou-se Davi com autoridade, bem posicionado, para poder vencer o inimigo. Por quê? Porque ele não ia na sua própria força, ele iria na força do Senhor. E no quarto domingo, que foi o domingo passado, foi falado, né, através da vida de Moisés, que esses 40 dias do Senhor em jejum e oração, que uma nação inteira foi poupada da ira de Deus. Por quê? Por causa da oração de um justo. Ela é poderosa em seus efeitos. Está lá em Tiago 5,16. Pergunta para o teu irmão, você é justo? Ele respondeu que sim. Então agora responde, agora repete para ele assim. Então a tua oração, ela é poderosa e ela é eficaz. A minha ministração de hoje, ela tem a ver com os espias. Os espias que Moisés enviou para poder, né, espiar a terra prometida antes que o povo pudesse ir para lá. Então eu quero ministrar a respeito do que? Dos benefícios de quem paga o preço dos 40 dias. Há um preço a pagar, é ou não é? É, nós já vamos a meio desses 40 dias. Poderoso, Deus tem falado de maneira tremenda, Deus tem testificado coisas poderosas na nossa vida como igreja. É ou não é? É. Então eu vou falar para vocês dos benefícios, porque assim como esses espias tiveram benefícios, nós também, como igreja do Senhor, que se levanta em autoridade, posicionadas em oração, em jejum, também vamos ter benefícios. Amém? Então abra a sua Bíblia, coloque ele no PowerPoint, se faz favor. Números 13, 25 até o 28. Números 13, 25 até o 28. E diz assim a palavra do Senhor: e eles voltaram de espiar a terra. Vou ler pelo meu, tá bem? E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Repete comigo: 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto. 26. E caminharam e vieram a Moisés de Parã em Cádiz e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o seu fruto. E mostraram o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, ou em algumas traduções, filhos de Enac. Então qual o primeiro ponto que eu quero que você entenda nesta manhã? Quem eram estes que foram espiar essa terra? Quem eram esses espias? Quem eram esses homens? Lá em Números 13, agora coloca para mim ali, Xande, no versículo 1 e no versículo 2, nós vamos ver quem eram esses homens, e nós vamos entender que esses homens não eram homens quaisquer. Olha o que diz a palavra do Senhor: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Ali também está príncipe. Tem algumas traduções que não falam. Então, sendo cada um príncipe entre eles. Ou seja, esses homens não eram homens quaisquer. Das 12 tribos foram enviados e escolhidos homens específicos que tinham o quê? Que tinham autoridade e que tinham uma posição. Não eram homens quaisquer. Para você ter uma ideia, Deus não escolhe qualquer tipo de pessoa.
Diga isso para o teu irmão: Deus não escolhe qualquer tipo de pessoa. Eles eram príncipes, posicionados, exerciam autoridade sobre o povo. Eles sabiam quem eles eram e havia um respeito do povo por eles. Ou seja, por que precisava ser príncipe? Por que precisava ser homens de autoridade? Porque eles iam voltar relatando algo. E ao voltar relatando algo, as pessoas precisavam confiar neles. Então não podia ser um homem qualquer. Não podia ser homens quaisquer. Tinham que ser homens com autoridade. Apocalipse 5:10 diz assim: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Isso é a teu respeito. Isso é a teu respeito. Então saiba que você, nesses 40 dias de jejum e oração, você tem feito o quê? Você tem espiado a terra. Diga assim comigo: eu tenho espiado a terra durante estes 40 dias. Ah, mas eu sou uma dona de casa. Ah, mas eu sou uma professora. Ah, mas eu... Não importa aquilo que você é. A Bíblia diz em Apocalipse que para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reis para quê? Rei para reinar e sacerdote para ministrar. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus te chamou para ser rei, para reinar. Amém. E sacerdote para quê? Para poder ministrar. Amém. Poderoso isso. E a palavra de Deus também diz lá em Efésios 2, de 4 a 6, que Deus é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Estávamos nós mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e pela graça nós fomos salvos. E juntamente com Cristo, à direita de Deus, nos fez assentar acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo demônio chechelento. Não importa, Deus te fez assentar, e essa é a tua posição. Amém. Então a primeira coisa que você precisa entender nessa manhã é que você tem uma posição. Você é uma pessoa de autoridade, assim como aqueles espias também eram pessoas de autoridade, exerciam influência, ou seja, eles ministravam o povo, eles tinham a sua posição e o povo reconhecia neles essa autoridade. Ah, igreja amada, entenda uma coisa: o mundo precisa reconhecer a tua autoridade, mas o mundo só vai reconhecer a tua autoridade quando você entender a tua autoridade e a tua posição. Porque enquanto nós formos pessoas, tudo, ai, coitadinha, ai, ui, ai, sabe o Mugli, aquele bonequinho do Corrida Maluca, né? Já ouviram? Ele só reclama. Já viu? Sabe como que é? É o rabugento. Entendeu? O cãozinho rabugento. Que a Penélope charmosa, não lembra? Daquele desenho? Ai, eu gostava tanto. Enfim, percebe? Então assim, nós parecemos muitas vezes esse cãozinho rabugento. Ah, porque tudo eu, porque sou eu, porque não sei o quê, porque eu sou assim, porque eu sou assado, enquanto você não entender a sua autoridade, o mundo aí fora não vai entender a sua autoridade, e muito menos os espíritos malignos que atuam por trás da tua família, por trás dos teus vizinhos, por trás das pessoas que atuam no teu trabalho. Então nós temos que entender que nós somos pessoas de autoridade. Diga comigo: eu sou uma pessoa de autoridade, porque Deus me fez rei e sacerdote. Rei para ministrar, rei para reinar, e sacerdote para ministrar. Amém? Então são esses que Deus escolhe. Você quer ser escolhido? Então entenda a sua autoridade. Entenda que você tem uma posição. E depois nós vemos que esses espias permaneceram na terra prometida durante 40 dias. O versículo 25 diz: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Ah, pá, que delícia. Esses espias foram os primeiros a pisar na terra. Deus falou para Moisés assim: olha, vão espiar a terra que eu hei de dar. Olha, eu hei de dar, é futuro, correto? Estourando. Então, é futuro, eu hei de dar. No
Diz lá para mim. Ah, com certeza comeram do fruto. Com certeza desfrutaram durante esses 40 dias. Porque o fruto daquela terra não era um fruto qualquer. A Bíblia diz que quando eles trouxeram o fruto para o povo de Israel poder ver, precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva nas costas. Agora você imagina eles com algo de madeira e depois com um cacho segurando. Agora imagina o tamanho de cada gomo daquela uva. Acho que alimentava umas 10 pessoas. Mas Deus falou que essa terra, ela mandava leite e mel, que era uma terra proveitosa, que era uma terra frutífera. E mandou os espias lá, e durante esses 40 dias eles, aproveitaram. Aproveitaram. Pisaram, comeram. E o interessante é que a Bíblia afirma que toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Lá em Josué 5:6, nós vemos isso. Toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Mas esses espias não, eles entraram e antes de ir para o deserto, se calhar alguns morrerem lá, eles viram as promessas do Senhor antes que elas acontecessem. Eu vou repetir porque você não entendeu. Antes daquele povo, morrer ali no deserto, aqueles espias juntos, o povo, toda aquela geração toda que saiu do Egito morreu. Mas aqueles espias, tudo bem, alguns até morreram, mas digo para você uma coisa: eles pisaram na terra e desfrutaram das promessas de Deus antes mesmo de acontecer. É poderoso isso. Eles viram aquilo que a geração deles não viu. Eles também puderam contemplar a força dos seus adversários, a força do seu inimigo. Então, se calhar conseguiram até criar algumas estratégias. Eles são assim, os filhos de Anak eram gigantes. Então eles são assim, eles agem dessa forma, eles comem nesse horário, eles dormem nesse horário. Ou seja, eles ficaram espiando a terra, de todas as maneiras. Como é que nós vamos poder conquistar essa terra? Como é que nós podemos fazer? Por onde que nós vamos entrar? Por onde eu vou começar? Eu preciso relatar tudo isso para Moisés? Uau, poderoso! Nesses 40 dias, entenda uma coisa, nesses 40 dias, tem um telemóvel tocando. Nesses 40 dias de jejum e oração, o que Deus vai fazer com você, sabe o que vai ser? Amém. Pessoal, entra na igreja e coloque o telemóvel no silêncio ou no vibra, por favor. Tá bem? Amém. Então, continuando. Nesses 40 dias de jejum e oração, o que Deus vai fazer com você? Olha o que Deus vai fazer com você. Entenda uma coisa: aquele que busca em oração e jejum chega primeiro. Espias! Espias! Através da oração e do jejum nós chegamos primeiro. Através da oração e do jejum nós chegamos à frente. Através da oração e do jejum nós vamos espiar as promessas de Deus que ainda não aconteceram. Mas o que é certo é que elas estão por vir. Através do jejum e da oração nós chegamos mais rápido. Quantas vezes o apóstolo tem falado sobre a velocidade da luz? Por quê? Porque a oração e o jejum, ela faz isso. Ela faz isso por quê? O que nós temos que entender? Isso eu canso de falar para a igreja ou quando eu dou aula. O seguinte, que nós temos que chamar à existência aquilo que está no espiritual para que aconteça no mundo físico. Temos que entender que nós somos pessoas, somos seres espirituais antes de sermos físicos. Antes de você ver esse corpinho aí, alguns moreninhos, outros branquinhos, Antes de você ver esse corpo, dentro de você existe um espírito e você ainda possui uma alma. Então você é um ser espiritual que vive no mundo espiritual. Ou seja, esse meio aqui eu não sei o que está acontecendo. Isso aqui já é o sobrenatural. Isso aqui já é uma região celestial. Por quê? Porque eu não vejo. Deixa de ser região celestial quando eu vejo. Estou vendo uma cadeira aqui, pronto. Então essa cadeira é física.
existe um mundo espiritual e nós estamos neste mundo espiritual. E as coisas, antes de virem manifestar no físico, primeiro nós precisamos conquistá-la nesse plano espiritual. Ordenar que o mundo espiritual deixe de reter, chamar a existência. Quantas promessas nós temos? Não só ditas por bocas de homens e mulheres sérios. Volto a falar, parênteses, Deus não fala nada de novo para você. Deus não usa recado, Deus não manda recado. Deus, para mandar recado, tem que ser algo muito, muito sério. Você tem que estar muito encardido para Deus não falar com você. Porque o mesmo Deus que fala comigo é o mesmo Deus que fala com você. Se eu achar que Deus fala somente com o irmãozinho ou a irmãzinha A, pera lá, então tem alguma coisa errada comigo. Porque só ela vem falar coisa da minha vida, então pera lá. Deus não manda recado, Deus usa homens e mulheres de Deus para testificar aquilo que Ele já tem para a tua vida. E também tem a palavra com milhares de promessas a respeito de você, a respeito da minha vida, a respeito da nossa família, a respeito da igreja do Senhor, a respeito da eternidade em Jesus que nós cremos, e também da eternidade no inferno que também nós cremos. Existe uma infinidade de promessas do Senhor para a nossa vida que ainda não se realizaram. Algumas já, mas outras não. E o que nós temos feito durante esses 40 dias de jejum e oração? Simplesmente isso, chamado à existência aquilo que é promessa de Deus para a nação portuguesa, para o continente europeu, para a nossa vida como família, para a liderança dessa igreja, para as famílias dessa igreja, para as igrejas de norte a sul dessa nação, para o governo dessa nação. É isso que nós temos feito, chamado à existência. Chamado à existência. Sai do mundo espiritual, aconteça no mundo físico. Não porque eu digo, mas porque em nome de Jesus eu ordeno que aconteça, porque Ele me deu essa autoridade, porque eu sou uma pessoa de autoridade. Diga comigo, eu sou uma pessoa de autoridade. Então, ou seja, nós acabamos por desfrutar parcialmente do fruto da terra. Ele é grande, ele é saboroso para nós, realmente é. Mas não esqueça disso que eu vou falar. Não há conquista sem esforço. Não há conquista sem esforço. Vamos pegar o exemplo aqui de uma mulher, né, que gera o seu bebezinho. Se ela e a criança não se esforçar para poder sair, para poder nascer, ou a criança ou a mãe morre. Então, desde que você nasceu, você faz esforço. Vou falar de novo porque você não entendeu. Desde que você nasceu, você se esforça. Então, o esforço para conquistar alguma coisa faz parte da tua vida, faz parte da minha vida. Não há conquista sem esforço. Muito menos no mundo espiritual. Mas eu quero a minha família salva. Eu quero meu marido salvo. Aí eu falo assim, né, tremendo, porque algumas mulheres vêm falar comigo, não, porque olha, apóstola, faz isso, né, eu já fiz aquilo, aí eu pego e dou uma estratégia para essa pessoa, né, aí a pessoa vai e faz a estratégia, aí eu pego e chamo essa mulher de novo e falo assim, então tem filho, não consigo, parei, esqueci, pelo amor de Deus, não há conquista sem esforço. Não há conquista no mundo espiritual sem dobrar o seu joelho. Não há conquista no mundo espiritual se você não dobrar o teu orgulho. Se você não dobrar a tua dura serviço diante do Senhor, você não verá as promessas de Deus para a tua vida e nem para a tua família. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. E é isso que acontece, e é isso que tem acontecido nesses 40 dias de jejum e oração. Isso é um esforço grande, porque são 40 dias. Nós temos escolhido aqui 4 horários. Nós estamos aqui com a igreja aberta à meia-noite, o batalhão da meia-noite, né? Como eles chamam, porque é o período que vai comer mais gente, porque, né, já sabe, vão trabalhar só no dia cedo, aquela coisa. Depois temos igreja aberta às 6 da manhã, temos igreja aberta ao meio-dia e temos a igreja aberta às 18 horas. Estamos aqui clamando, estamos aqui adorando e temos tido experiências poderosas. Se você for ver o caderninho azul daquilo que Deus falou, você cai duro. Por quê? Porque há coisas poderosas que Deus tem testificado.
Deus é lindo, porque Ele não fala nada novo, Ele apenas testifica. Ele testifica, e depois é assim, porque quando testifica por 1, 2, 3, é porque é dele. Então, quando alguém me fala algo muito novo para mim, nossa, Senhor, essa eu não rejeito, mas está nas tuas mãos. Porque Deus, Ele fala comigo, Ele fala com você. Deus não tem filho predileto, entendeu? Deus não tem filho predileto. Se calhar é você que não tem parado para ouvir, se calhar é você que não tem parado para poder escutar o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te deu autoridade. Se calhar o problema é esse. Mas não é que Deus não fala, Ele fala. Ele fala. Ele não tem filhos prediletos. É poderoso. Depois em Amós 3,7 diz assim: que nada fica escondido aos olhos daqueles que são os profetas. Entenda uma coisa: quando você ora e intercede, você está sendo usado como profeta. Muitas vezes a gente pensa que profeta é aquele que vem e fala, né, eu vou te entregar uma chave. Santo Deus, né, eu vou te entregar uma chave, vou te entregar isso, Deus, só uma coisa que massageia o ego, né? Mas nunca é. Você está em pecado, você está adulterando, você vai para o inferno sem encardido se você não mudar de vida, né? Você já ouviu alguém falando isso para alguém? Não, pois não. Não, e o medo que você vai embora da igreja? E o medo, ó? Não, tem que massagear o teu ego, tem que falar aquilo que você gosta de ouvir. Mas amém, isso é um capítulo à parte. Mas profeta que é profeta, decreta as coisas de Deus. Profeta que é profeta, ouve, tem os seus ouvidos no Senhor e a sua boca na terra para poder decretar. Esse é o profeta. Se você não tem o que falar, se você não tem o que falar para alguém, simplesmente pegue a palavra e decreta sobre a vida do teu irmão e sobre a vida da tua irmã. Nós temos feito isso aqui tantas vezes. Nós pegamos palavras poderosas aqui, carimbamos no nosso período e começamos a decretar sobre as famílias, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre a nação, sobre os líderes dessa nação. Ele tem sido poderoso. Por quê? Palavra de Deus não muda. Palavra de Deus é Deus falando. Bíblia é Deus falando. Bíblia é o próprio Jesus. Ele diz o quê? Que Ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Bíblia é Jesus. Quando você lê a palavra, quando você tem uma experiência com a palavra, quando alguma palavra salta para você no meio da Bíblia, é o próprio Jesus falando com você. E você nem precisou sentir arrepio nenhum. A própria palavra fala por si só. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Então Deus não deixa nada ficar em oculto. Deus revela aquele que ora. Deus revela aquele que busca. Deus revela aquele que jejua. Deus revela aquele que se esforça. Deus revela aquele que busca. Deus revela aquele que busca. Entenda isso. Não queira entrar por caminhos mais fáceis, porque você não vai conseguir. De Deus não se zomba. Não há caminhos assim, sabe, que você possa fazer atalhos. Não tem. Com Deus ou não é. Ou é por aqui ou não é. Não existe em cima do muro. Porque quem é o Deus do muro? O próprio Satanás. O próprio Satanás é o Senhor do muro. Agora com Deus, ou você é, está, ou você não é, e você não está. Não existe em cima do muro. Não sei, quem sabe, pode ser. Não existe isso. Entenda isso. Então Deus quer que você use a sua boca como uma boca profética. Nesses 40 dias você é profeta do Senhor. Você ouve o Senhor e decreta com a tua boca aqui na terra, no físico. Você ouve no sobrenatural e você decreta no mundo físico. Uau! Poderoso! Depois você vai perceber que Deus ele vai gerar certeza e convicções. Quando eu falo de certeza e convicções, eu estou falando sobre fé. A nossa fé aumenta de uma maneira sobrenatural. O que é fé? Hebreus 11:6 diz: certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Eu ainda não vejo, mas eu creio que existe. Diga isso, teu irmão: eu ainda não vejo, mas eu creio que existe. Então depois desses 40 dias você vai ter uma esperança renovada. Por quê? Por causa daquilo que o Senhor te fez ver, está fazendo você ver, está fazendo você experimentar. Eu falo para vocês, leiam aquele caderninho azul do
estou falando para nós. Coisas poderosas. Amém? Fé é algo poderoso. Por quê? Porque com fé nós chegamos nos lugares sobrenaturais. Com fé nós conseguimos acreditar naquilo que ainda não existe. A fé nos faz entender que eu consigo. Na fé, a minha esperança é totalmente renovada. Então, quando eu oro, quando eu jejuo, a convicção e a certeza me acompanham. Ai, como é poderoso isso. A fé e a convicção nos acompanham. Mas só que, infelizmente, alguns não creram, né? Se você for ver nesse relato dos espias, foram 12. 10. Fala comigo, 10. 10 deles, depois de tudo que ouviram, as promessas de Deus, ou seja, ouviu da boca de Moisés, né? Moisés era um homem face a face com Deus, ó, face to face. Não era um homem qualquer. Ouviu da boca de Moisés, que era a boca do próprio Deus para eles naquele momento, que Deus daria a terra que emanava leite, que emanava mel. Depois eles viram a terra e o seu fruto, viram com seus próprios olhos, pisaram, foram, comeram, desfrutaram. Mesmo assim, preferiram olhar para quem? Para os problemas, porque o relato deles foi: mas são gigantes, tem um povo muito gigante, e nós ao pé deles somos como gafanhotos, as cidades são armadas, são fortificadas, meu Deus! Mas cadê a fé? Cadê a convicção? Cadê aquilo que você experimentou? Cadê aquilo que você ouviu? Cadê aquilo que você viu? Onde está? Onde foi parar? Santo Deus! Sempre vão existir os pessimistas, que em vez de olhar a grandeza de Deus e as suas promessas que já foram reveladas, preferiam olhar para si mesmo como gafanhotos. Quantas vezes nós olhamos para nós próprios como gafanhotos? Eu não consigo, eu não posso, é muito para mim. Sabe, eu trabalho muito, eu ainda tenho que cuidar da minha casa, eu tenho ainda filho para criar, eu ainda tenho, é muita coisa na minha vida. Você pensa que é fácil? Né? Não. Você pensa que é fácil? Né? Não. Dá pouco dedo para você, pensa que é fácil? Não. Não. Por quê? Porque está com os olhos voltados para o seu próprio umbigo, já é até corcunda. Porque ele vive assim, ó. Você olha para ele, já tem até as costas assim, como corcunda, né? Tem até as costas tortinhas. Por quê? Porque vive olhando para a tua barriga. Isso quando dá para ver o umbigo, né? Temos que dar os umbigo. E cria a dobrinha vai no umbigo. E o umbigo fica. Mas fica até corcunda de olhar. Olha só, enfermidade, dor nas costas, né? Você está vendo agora? Enfermidade, dor nas costas. Enfermidade por quê? Porque olha só para os seus problemas, automaticamente está voltado só para si próprio. E a pessoa vai definhando. Por quê? Porque o pessimismo, ele faz isso com as pessoas. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, por causa desta atitude, eles ficaram rodando 40 anos no deserto, até que morresse toda a geração. Não desfrutaram da terra, como poderiam e deveriam desfrutar. Agora eu pergunto para você, por que 40 anos? Vamos ver isso. Lá em Números 14, 32 até o 34, nós vamos ver o porquê que foram 40 anos. Acompanha comigo. Diz assim: porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representará 1 ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afago.
próprio Deus permitiu que eles ficassem 40 anos. Cada dia de iniquidade, cada dia de pessimismo, cada dia de não olhar as grandezas de Deus, não reconhecer o Deus Todo-Poderoso, fez com que aquele dia se tornasse em um ano. 40 dias, 40 anos. Santo de Israel. E o interessante é que fala que Deus se afastou. Muitas vezes não ouço, eu não consigo ouvir, Deus não fala comigo, porque Deus me abandonou. Olha para a tua vida, até que ponto, o porquê que Deus se afastou. Se calhar há problema de infidelidade, porque Deus leva como infidelidade o fato de nós não olharmos para as suas promessas. Deus olha como infidelidade. Quando nós vemos as promessas do Senhor e não temos convicção, não temos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Então, se eu não tenho fé, se eu não tenho convicção, se eu não creio, Deus leva como infidelidade. Então, tudo que está na sua palavra para nós, o que estamos a buscar nesses 40 dias, já nos foi revelado algumas coisas. Quando olhamos para nós mesmos, para os nossos problemas, sendo pessimistas, oh Senhor Jesus, vem a falta de fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, eu estou sendo infiel. Muitas vezes nós pensamos na infidelidade apenas na área financeira. Só que eu quero dizer para você que infidelidade é muito mais profundo do que você imagina. O fato de você ser pessimista, o fato de você olhar somente para a tua vida, para o teu umbigo, o fato de você não se ver como autoridade, o fato de você não ser uma pessoa bem posicionada, o fato de você não crer que o Deus que te chamou é o Deus que te capacita e fará você vencer todas as coisas no nome dele, você está sendo infiel. Ai, isso foi forte. Isso foi muito forte. Deus se afasta de nós. A infidelidade faz com que Deus nos afaste, se afaste de nós, se afaste da nossa família. No entanto que ficaram 40 anos, gerações, a geração inteira morreu naquele deserto sem ver a terra prometida. Sorte daqueles espias, né, que ainda voltaram, ainda deram uma beliscada, uma comidinha aqui, uma comidinha ali. Mas muitos, a maioria, a geração toda, morreu no deserto. Então qual é o plano do maligno? Ele não conseguiu você de impedir de entrar nesses 40 dias de jejum e oração, não. Ou seja, ele não vai te impedir de espiar a terra. Mas o que ele vai fazer? Ele vai tentar distorcer a sua visão, para que você não creia naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus já mostrou e naquilo que Deus ainda vai mostrar. O que Ele quer é que você entre pelo caminho da incredulidade. O que Ele quer é que você entre pelo caminho da infidelidade. O que Ele quer é que você entre pelo caminho da dúvida, da baixa autoestima, da autocomiseração, da murmuração, porque murmuração é o oposto da adoração. Quando eu murmuro, eu estou invalidando toda a adoração que eu faço, se é que é alguma adoração verdadeira. Sabe? Depois murmuro quanto aquilo que ainda não aconteceu, ainda fico frustrado, né? Eu crio resistência, desisto muitas vezes. Então qual é o propósito maligno? O propósito é fazer com que essas pessoas morram no deserto. Imagina você, cada dia que você coloca em causa, né, o que o Senhor falou, mostrou, né, vire um ano de deserto na tua vida. Seria terrível, não seria? Eu creio que é momento de você pensar e refletir sobre algumas coisas. Então, eu quero começar a profetizar sobre a tua vida, que você não será como aqueles 10 espias, que entraram pela terra prometida e depois não creram naquilo que viram, não creram naquilo que experimentaram. Não, pelo contrário. Pelo contrário, vocês vão ser como aqueles 2, Josué e Caleb, que voltaram trazendo um relato totalmente diferente. Eram 10 contra 2. 10 eram pessimistas, mas 2, apenas 2. Deus não precisa de muitos. Vira para o teu irmão e diga: Deus não precisa de muitos. Deus não precisa de muitos. Apenas 2 voltaram trazendo um relato totalmente diferente. Por quê? Porque olhavam para Deus e para as suas promessas. Lá em Números 14
suas vestes, ou seja, eles ficaram, sabe, assim, com raiva. O que mais? Inconformados. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e nem temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Uau! Comer os inimigos como pão. Lá no Salmo 23 você vê um dos versículos falando: preparas uma mesa diante dos meus adversários. O que esses adversários não sabem, o que esses inimigos não sabem, é que eles estão sobre a mesa e nós vamos comê-los como pão. Assim como você abocanha um pão numa dentada só, não é? Assim será você em relação aos seus inimigos. Por quê? Porque Deus é conosco, Deus é contigo, Deus é comigo. Aleluia! Deus é poderoso. Então, como Josué e como Caleb, vocês não vão se rebelar contra o Senhor. Você não vai temer o teu inimigo, eles são como pão. Você vai rasgar as suas vestes, ou seja, quebre seu orgulho, submeta-se aos planos de Deus. Você vai falar a toda a congregação, ou seja, você vai ser usado como uma boca profética para falar do quê? Dos planos de Deus, sobre os planos desse Deus. Você vai ter uma visão clara de conquista, ou seja, o seu relato é: a terra é boa, o Senhor se agrada de nós, nos porá na terra e nos dará. O Senhor é conosco. Uau! Será que você pode aplaudir a Deus? Santo é o Senhor, poderoso. Assim você é. Depois, para nós concluirmos, entendemos que Deus fez através de Josué e Caleb coisas poderosas. O que Deus fez através da vida de Josué e através da vida de Caleb? Josué foi aquele que assumiu o lugar de Moisésinho. Josué foi aquele jovem forte que trocou a trombeta em Jericó e as muralhas caíram. Josué orou e o sol parou. Poderoso o que Deus fez através da vida de Josué. Então Deus vai levantar uma geração poderosa como Josué, não de ovelhas que ficam só mas de guerreiros, de pessoas que conhecem a sua posição, que conhecem a autoridade, tomam posse da terra, usam a sua boca como boca profética, ouvem do céu, decretam na terra, ouvem do céu, decreta na igreja, ouvem do céu, decreta sobre vida, sobre os alvos prioritários, ouvem do céu, decreta sobre o marido, ouvem do céu, decreta sobre filhos, sobre família, sobre vizinhos, sobre cidade, sobre a freguesia, sobre a nação. Uau! Bocas de decretos, bocas que fazem decretos. Amém. E Caleb, quem foi Caleb? Caleb aos 90 anos subiu e conquistou o seu próprio monte, como lhe foi prometido como herança. Uau! 90 anos ele conquistou o monte. E o pior você não sabe, é que esse gigante, é que esse monte ainda estava cheio de gigantes. E ele tinha 90 anos, mas ele conquistou. Então não importa a idade, não importa a tua condição, não importa se tem gigante ou não, o que importa é que o Senhor é contigo e você pode conquistar a sua herança, mesmo que esta esteja aprisionada por milhares de gigantes. Maior é o nosso Deus, maior é o teu Deus, maior é o meu Deus. É poderoso isso. Eu preciso continuar profetizando sobre a tua vida. Eu coloquei aqui um monte de coisa. Então se prepara, recebe. O Senhor hoje, durante esses 40 dias de jejum e oração, alinha e alinhará a tua visão com a dele. Você vai ver as promessas em vez dos problemas, os frutos da terra em vez dos gigantes, a terra boa em vez da cidade fortificada. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Conforme eu vou falando, vai declarando amém. Amém. O
dias de jejum e oração, te levanta como um espia que vai conquistar a terra, sua família, Almada, Seixal, Portugal e toda a Europa.